De volta ao Foca na Física. Vamos falar um pouquinho agora de fenômenos eletrostáticos, de uma forma bastante específica, né, na eletroscopia. Né? Vamos lá então? Eletroscopia. Né? Eletroscopia é a disciplina que estuda os fenômenos elétricos produzidos por cargas em repouso. Né? E para isso, nós utilizamos um equipamento chamado eletroscópio, né? Ou um pêndulo eletroscópio. E é sobre isso que nós vamos tratar agora. Inicialmente, vamos recordar alguns conceitos básicos. Primeiro, o princípio da atração e da repulsão de cargas elétricas. Não é? Cargas de sinais iguais repelem-se, cargas de sinais diferentes atraem-se. Acho que isso é tranquilo para todos. Né? Vamos ver mais um. Um fenômeno chamado indução eletrostática. O que é isso? Nós aproximamos um corpo eletrizado, nesse caso aqui um corpo A, eletrizado negativamente, portanto ele tem uma quantidade de elétrons maior que quantidade de prótons, e aqui nós aproximamos de um corpo inicialmente neutro, um corpo B, um corpo que tem o mesmo número de prótons que de elétrons. Importante lembrar que um corpo eletricamente neutro possui cargas elétricas, ele não tem cargas elétricas em excesso. Não é? Então, olhem só, esse corpo, inicialmente eletrizado, recebe o nome de indutor, e o corpo inicialmente neutro recebe o nome de induzido. Ao aproximarmos o indutor do induzido, há uma polarização. Perceba que, pelo fato do indutor estar eletrizado negativamente, os elétrons desse lado do corpo B são repelidos e migram, né, para o outro lado, para o lado oposto. Eles foram repelidos, e o mais distante que eles conseguem estar é esse lado aqui. Então eu fico com falta de elétrons, né, desse lado do corpo B e com excesso de elétrons do lado oposto. Então esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Explica muitas coisas. Vamos voltar a ele outras vezes. Bom, o que é o eletroscópio de folhas? O eletroscópio de folhas consiste de uma esfera condutora ligado por uma haste também condutora a duas folhas de massas bem pequenas. Ele está isolado para que possa ser manuseado, porque se você for segurar isso daqui, né, e você, por um motivo, encostar a mão no eletroscópio, você se transforma numa ligação à terra. Né? Não é o caso aqui, não é o que se quer. Um eletroscópio ele é utilizado para determinar se um corpo está eletrizado ou não. Então aqui eu quero saber se esse corpo está eletrizado ou não. O que eu faço? Eu aproximo esse corpo da esfera do eletroscópio e, estando eletrizado, como nesse exemplo, está eletrizado positivamente, ele atrairá elétrons para essa esfera. Portanto, elétrons que estão nessas folhas condutoras, nessa haste condutora. Esses elétrons sobem, né, porque foram atraídos pelo indutor, no caso aqui. Né? Então a gente vê que a esfera do eletroscópio fica eletrizada negativamente e as folhas, portanto, com falta de elétrons agora, eletrizadas positivamente. Entra aqui então em ação o princípio da repulsão de cargas de mesmo sinal. E o que acontece? As folhas se repelem, elas se afastam umas das outras. Visualmente, é lógico, você não tem como determinar o sinal das cargas. Isso aqui é para você determinar se esse corpo está eletrizado ou não. Quando você aproxima, você olha dentro daquela garrafa e vê que aquelas folhinhas elas se afastam. Apenas isso. Se isso acontece, você então comprova que esse corpo que você aproximou do eletroscópio está eletrizado. É lógico que você, ao invés de aproximar o corpo do eletroscópio, você pode pegar o eletroscópio e aproximar do corpo, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então nós comprovamos que esse corpo está eletrizado quando
essas duas laminazinhas aqui de massa pequena, já que as cargas eletrostáticas geralmente são pequenas, né? Eles se afastam pelo princípio da repulsão. Então esse é o eletroscópio de folhas, né? O outro instrumento que nós usamos é o pêndulo eletrostático, que consiste numa esfera feita de um material condutor ligado por um fio isolante, né, a um suporte, né, isolado também do solo, né? Então o que acontece? Eu quero determinar se esse corpo está eletrizado ou não. O que nós vemos aqui? Eu aproximo, nesse exemplo o corpo está eletrizado com cargas positivas, produz uma indução nessa esfera eletricamente neutra, elétrons são atraídos para essa região e a outra região falta elétrons agora, os elétrons vieram para cá. Cargas e sinais diferentes atraem-se, então esse pêndulo, essa esfera se aproxima, né? Ela se move, ela estava inicialmente na vertical, ela se move agora, né, se aproximando desse corpo eletrizado. Então com isso eu comprovo, né, que esse corpo está eletrizado. Um parênteses apenas. Os alunos têm, muitas vezes, dificuldade em entender quando atrai, como é que acontece, e se repelir. Bom, vamos lá. Quando há atração, existem duas possibilidades. A primeira delas, o corpo, no caso essa esferinha aqui, está eletricamente neutra. E aí nós temos o fenômeno da indução, né, com a atração aqui, da forma como vocês estão vendo aqui nessa figura. A outra possibilidade é a esferinha estar eletrizada por algum processo com uma carga de sinal oposto ao do corpo que eu aproximei. E aí também haverá a atração, porque cargas de sinais opostos se atraem. Então, no caso da atração, nós temos duas possibilidades, são essas. Agora, se eu aproximar o corpo dessa esfera e ela for repelida, ela se afastar, existe uma única possibilidade. A esfera está eletrizada com uma carga idêntica ao do corpo que foi aproximado a ela. Não existe outra possibilidade além dela, ok? Então, esses dois instrumentos, tanto o eletroscópio de folhas quanto o pêndulo eletrostático, são usados para isso, para determinar se um determinado corpo está eletrizado ou não. E o que nós utilizamos? Utilizamos então o princípio da atração e da repulsão, né, que explica, né, e também a indução eletrostática, né, que nós vimos ali. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e voltamos em breve com mais foco na física. Até mais!